Estudantes e Conselho Regional de Medicina não concordam com o programa do governo federal lançado ontem. Curso de medicina será prolongado. Obras de ampliação do Socorrão 1 em São Luís só devem ficar prontas nos próximos 3 anos. Na capital, católicos se preparam para o maior evento da comunidade religiosa, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E veja como parcelar as dívidas atrasadas com o município. Agora, no Guará-News. Olá, boa tarde. O Socorrão 1 vai ter uma nova estrutura com a construção de uma unidade ampliada ao lado da que funciona hoje. Mas as obras só devem ser finalizadas nos próximos 3 anos. É neste terreno de aproximadamente 2.000 metros quadrados da Rua do Passeio que será erguido o prédio. A área está em fase de desapropriação e quando estiver pronto, o hospital deverá ter consumido cerca de 50 milhões de reais. A ampliação é uma tentativa em curar um sério problema na saúde municipal. O Socorrão 1, ao longo dos anos, foi se transformando numa verdadeira pedra no sapato dos administradores da capital. Constantemente, o hospital é alvo de denúncias que vão desde a superlotação, falta de médicos e equipamentos. Agora, com a construção do novo prédio, a expectativa é que esses problemas sejam sanados e a população da capital maranhense tenha um atendimento de qualidade. O diretor do Socorrão 1 fala em um novo momento na saúde da capital. Saúde ela é muito maior do que hospital. A gente não pode pensar em saúde como termos hospitalares somente. Saúde ela tem atenção básica, toda a parte de atendimento pré-hospitalar, a questão do SAMU, tudo isso tem que funcionar maravilhosamente bem para que a gente fale em saúde de qualidade. Iglesio me explica que para a construção, os recursos devem vir de emendas parlamentares, recursos da prefeitura e do governo federal. Mas até o prédio ficar pronto, ainda vai levar um tempo. Isso aqui a gente não pode ser leviano em tentar enganar a população. Isso aqui é projeto para 3 anos, 3 anos e meio. Por quê? A gente vai passar agora no momento de 3 meses para finalizar o projeto arquitetônico. Por que demora tanto? Porque o hospital tem que ser construído nos mínimos detalhes. Mas antes mesmo das obras iniciarem, já tem morador comemorando, como é o caso da dona Francinete. Ela conta que o terreno onde será construído o hospital e que fica em frente à sua residência é refúgio de marginais. Porque aqui nós não temos segurança. Você vê aqui é um restaurante, aí tem uns 2 meses mais ou menos roubaram o carro do senhor bem aqui do lado, aí já assaltaram outros ali, é horrível. O diretor do hospital me conta ainda que no atual prédio do Socorrão 1 também está em obra. Os leitos de UTI estão passando de 12 para 22. Estão sendo construídas salas para ressonância e para o descanso dos médicos. O governo federal anunciou novas medidas para a contratação de médicos para melhorar a oferta, principalmente nos municípios do país. O programa também vai aumentar em 2 anos a duração dos cursos de medicina a partir de 2015. Em São Luís, essa medida não agradou ao conselho que representa a categoria e aos estudantes. A medida do governo federal começa a valer a partir de 2015. Quem entrar no curso de medicina tanto em faculdades públicas quanto em particulares deverá passar 2 anos após a conclusão do curso trabalhando em hospitais públicos pelo Sistema Único de Saúde. Com a medida, o estudante de medicina que passa 6 anos na faculdade com dedicação exclusiva passará mais 2 trabalhando para receber o diploma de médico. Estudantes do primeiro período de medicina da UFMA não serão atingidos pela medida, mas questionam a decisão do governo. Eu acredito que essa medida possa ser prejudicial para nós, no caso os que virão, porque o curso de medicina já é um curso que demanda bastante tempo, 6 anos. Então eu acredito que 2 anos a mais poderia estar prejudicando, já que quando nos formamos a gente já procura entrar numa residência, procurar um bom emprego. E eu acredito que essa medida do governo seria para está camuflando, está pagando um preço inferior ao que a gente poderia estar alcançando no mercado de trabalho. Sem contar que a gente demoraria mais tempo para ingressar na residência e nos tornarmos profissionais mais adaptados.
Além de não concordarem com a medida, a maioria dos estudantes da UFMA questiona também que não basta apenas aumentar o tempo da faculdade se não existe qualidade na estrutura acadêmica do curso de medicina da universidade. Facilitaria porque, no caso, teria mais estrutura, no caso, mais laboratórios, mais professores qualificados também. Com isso, seria mais médicos bem qualificados. O Conselho Regional de Medicina do Maranhão também não é a favor da medida, que a considera inconstitucional. Com muita preocupação, uma vez que até ontem isso era ilegal e inconstitucional, botar pessoas para trabalhar sem ter diploma de habilitado. Quer dizer, ela não pode pegar, a presidente não pode, e colocar acadêmicos para trabalhar 2 anos num serviço de uma maneira ilegal, sem ter o diploma, sem ter colado o grau. Isso nós vamos intervir judicialmente contra isso. Segundo essas medidas apresentadas ontem pela presidente Dilma Rousseff, a contratação de médicos formados fora do país só vai acontecer se as vagas não forem preenchidas. Depois de análises em câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos comerciais no Calhau, a polícia conseguiu prender uma quadrilha especializada em arrombamento a caixas eletrônicos em São Luís. Eles são suspeitos de tentarem assaltar uma agência bancária no bairro da Alemanha na última sexta-feira. Uma dupla também foi presa no município de Carolina. A polícia suspeita de que existe relação entre as quadrilhas. O bando é formado por 4 homens: Eudes Barbosa, Fernando Pedroso, José Juarez e Robson Miller, todos naturais de Santa Catarina. Eles foram presos na região do Barra Mar e em uma casa alugada por eles no Araçagi. A ação deles foi frustrada, a polícia foi avisada, nós estivemos no local, conseguimos, através de um estabelecimento comercial que fica próximo, algumas imagens e a do próprio banco, e já tínhamos a imagem dos prováveis suspeitos até o carro que eles estavam usando. Com a quadrilha foram apreendidos um grande material para arrombamento de caixas. Entre eles, essas 2 furadeiras de origem alemã, que custam R$15 mil cada. Segundo o delegado Luiz Jorge, existem cursos de formação que facilitam o manuseio do equipamento. Não é uma furadeira comum. E lá em Joinville, a cidade onde eles são egressos, é uma cidade que ela tem uma indústria de ferramentaria muito grande. Então, existe cursos especializados para as pessoas operarem esse tipo de máquina. Não é um amador que consegue operar. E o próprio Robson, que é o líder da quadrilha, ele me confidenciou que fez o curso no Senai para poder operar essa máquina aí. Todos possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas e assalto. Fernando Pedroso Costa, de 28 anos, além desses crimes, é acusado de estuprar uma adolescente. Na cidade de Carolina, os policiais militares prenderam uma dupla de caixeiros, como é conhecido esses arrombadores de caixas eletrônicos. A polícia investiga a ligação dessas 2 pessoas com a quadrilha que agiu aqui em São Luís. Está sendo aprofundado agora essa investigação, mas com certeza é muito suspeito. A mesma técnica, o mesmo equipamento e a mesma origem, são da mesma cidade. Então a gente acredita que haja um nexo entre essas quadrilhas, isso será aprofundado agora na investigação, mas a polícia tem convicção de que é um grupo que se conhece, se não age junto, pelo menos é um grupo que se conhece e atua em todo o Brasil de maneira coordenada. Este é o 2º grupo de caixeiros preso em São Luís, em menos de uma semana. A seguir, terminais de ônibus de São Luís poderão ter internet para os usuários. O projeto de lei ainda está em fase de análise na Câmara Municipal. Representantes de movimentos sociais e estudantes estiveram reunidos com a Prefeitura da capital para discutir a implantação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Mas antes de formar o Conselho, um fórum de transporte público ainda vai definir as metas de melhorias do sistema de ônibus de São Luís. A mobilidade urbana em São Luís é marcada pelas deficiências no transporte coletivo. Os problemas estão por toda parte, principalmente nos discursos da população. Porque os ônibus, a qualidade é péssima e a gente fica muito tempo na parada, quando vem às vezes a gente nem consegue entrar e de qualquer forma a avaliação é péssima. A situação é péssima, né? Porque ônibus quase todos são lotados. Aliás, todos são lotados, né? E para pegar é uma dificuldade.
Os problemas do transporte coletivo ganharam grande destaque entre as reivindicações pautadas na onda de protestos que aconteceu em São Luís nas últimas semanas. Atos de reivindicações que sempre dividem as opiniões das pessoas. O Maranhão é diferente de todo o Brasil. Onde foi todo mundo para a rua, no Maranhão foi meia dúzia apanhada a polícia. Tá aqui é vaca de presépio, todo mundo baixa a cabeça e diz que está bem. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostra que 96% das cidades brasileiras não apresentam um plano para o transporte coletivo. Sem um planejamento para a mobilidade urbana, as prefeituras não conseguem mensurar as reais necessidades da população e ficam sem saber como aplicar corretamente os recursos públicos. Como forma de superar essa deficiência, representantes de movimentos sociais e estudantis se reuniram com representantes da Prefeitura de São Luís, a fim de discutir a implantação do Fórum Municipal de Transporte Coletivo. Olha, a Prefeitura veio uma vez mais, o atual governo, mostrar aos participantes do movimento a disposição em colaborar, em dialogar, no que for possível ajudar a constituir o Fórum Municipal de Transporte Público como um espaço embrionário da constituição de um Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Para o professor universitário e representante do movimento Passe Livre em São Luís, a sociedade precisa se mobilizar para garantir, entre outros direitos, a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Aqui a gente vai instituir o fórum agora e o fórum vai convocar uma conferência municipal dos transportes públicos. O fórum vai construir uma plataforma programática de proposta para o transporte público, que vai ser o resultado das propostas das várias entidades que estão aqui presentes. Enfrentar os problemas do trânsito é um desafio diário. Além de engarrafamentos, ainda tem as atitudes dos outros motoristas. As discussões sobre quem está com a razão são frequentes. São situações que exigem muito cuidado para não perder a paciência. Trânsito lento, engarrafamento, buracos e motoristas, como o povo diz, barbeiros. Tudo isso é motivo de estresse para os condutores que todos os dias passam boa parte no trânsito. É estresse total, da porta de casa até você chegar no seu destino. A gente passa mais de meia hora no engarrafamento, principalmente aqui na Coama e aqui quem vem da Coab. Muito. Você está um pouquinho estressado aí? Principalmente agora. Estou ocupadão agora aqui. O telefone daqui a pouco a gente dá uma conversa. Por mais difícil que seja, é preciso controlar as emoções e não se irritar muito no trânsito, porque o estresse pode virar doença. Doenças psíquicas e psico-orgânicas. A pessoa pode ficar nervosa, a pessoa pode desenvolver comportamentos histéricos, a pessoa pode ter problemas dermatoses, problemas na pele. Os casos de agressões no trânsito, sejam verbais ou físicas, têm chamado a atenção de especialistas. São frequentes os casos em que a briga pode envolver uso de armas de fogo, piorando ainda mais a situação. Mais pequenas atitudes podem mudar a cena e melhorar a qualidade de vida. Primeiro, a organização do tempo, evitar atrasos, a organização das vias que a pessoa vai trafegar, por onde ela vai. É interessante que ela mapeie isso em sua mente, ela saiba por onde vai. A organização de si. Se a pessoa está muito estressada, se ela sabe que ela não tem condições de dirigir, então é bom evitar. Deveriam fazer uma avaliação de si próprias e evitar a direção, ou pelo menos tratar isso daí. Tratar esses comportamentos que podem ser potencializados quando o sujeito senta no banco do motorista. Isso ajudaria bastante. É muito difícil andar, fora os buracos, ainda uns motoristas estressados, mas é relaxar, né? Um serviço que já existe em outras cidades do Nordeste está em fase de análise na Câmara de Vereadores para ser disponibilizado em São Luís. O projeto prevê internet aos usuários dos terminais de ônibus, uma alternativa para manter a população conectada e é também uma forma de passar o tempo enquanto os passageiros esperam os coletivos. O projeto de lei 148/2013 foi apresentado pelo vereador Pedro Lucas Fernandes, do PTB. De acordo com o projeto, o sinal de internet disponível será por meio de aparelhos eletrônicos móveis, com acesso amplo, com restrição apenas para sites pornográficos de qualquer gênero. O projeto ainda sugere que o poder público faça parcerias com a iniciativa privada para a instituição do serviço. Em troca, as empresas usariam as instalações físicas de terminais para publicidade e comercialização de produtos e serviços. A iniciativa já repercute nas ruas.
seria interessante, porque ia facilitar a comunicação, né? Como já tem praça de alimentação de shopping, seria uma boa, desde que não prejudicasse o orçamento público, né? A iniciativa divide a opinião daqueles que acreditam que a cidade apresenta outras prioridades. Seria bom investir na educação, na segurança, na saúde, porque agora que a cidade está necessitando muito desses 3 investimentos nessas áreas. É uma iniciativa importante, mas o que o governo devia fazer primeiro era priorizar o básico, o essencial, educação de qualidade. A internet viria depois. Primeiro, ter escola decente, ter professor com salários dignos, ter transporte público de qualidade. Tendo esses fatores que são essenciais, depois a gente pensaria na internet. Morreu na madrugada de hoje o ex-prefeito de São Luís, Haroldo Tavares. O engenheiro tinha 80 anos de idade e há 8 lutava contra um câncer. Em nota, a governadora do estado, Rosiana Sarney, lamentou a morte de Haroldo Tavares e lembrou que ele foi um dos responsáveis pelo plano urbanístico de São Luís. O corpo do ex-prefeito está sendo velado na central de velórios do Santo Antônio, no centro da cidade. O enterro vai ser às 16h no cemitério do Gavião. Repercutiu na Assembleia Legislativa a condenação do deputado Bira do Pindaré pelo Tribunal de Contas da União de desvio de dinheiro público e irregularidade administrativa, quando chefiou a Delegacia Regional do Trabalho do Maranhão em 2003. O parlamentar se defendeu das acusações. A condenação proíbe o deputado de assumir cargo público por 8 anos e a devolver valores desviados do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Na tribuna, ele se defendeu das acusações. Olha, existe aí uma acusação falsa que eu estou respondendo e é uma decisão também muito injusta, porque trata-se de algo que não tem nada a ver com a minha gestão, tem a ver com a gestão anterior. Todos os pareceres no processo, os pareceres técnicos são favoráveis a mim, apenas a decisão foi desfavorável e eu estou recorrendo, não estou condenado definitivamente por nada, né? O pedido de reconsideração tem efeito suspensivo e eu estou justificando perante o tribunal que houve um equívoco em me incluir no rol de responsável de uma coisa que eu não tenho responsabilidade. Neste período é comum as chuvas intercaladas com horas de forte calor e esta situação é típica de uma fase de transição do período chuvoso para a estiagem, uma oportunidade para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os casos de dengue em São Luís diminuíram 27% de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período de 2012. Até agora, 564 notificações foram registradas na capital. O mês de julho é de transição entre a estação chuvosa e o período de estiagem no Maranhão. Nos primeiros dias de julho, chuvas estão sendo registradas com frequência em São Luís, acompanhadas em seguida de aumento da temperatura na cidade. Apesar do número de ocorrências ser considerado pequeno em relação aos anos anteriores, é preciso ter cuidado com a água acumulada. Essas chuvas da maneira como estão acontecendo esse ano em São Luís, de maneira intercalada, chove hoje de maneira muito forte e depois passa 10, 15 dias sem chover, você vai ter, com isso, criadouros do mosquito da dengue, tá? Por quê? Porque as águas vão ficar estagnadas em determinados locais e se essa água permanecer por vários dias, você vai ter a deposição dos ovos do mosquito fêmea da Aedes aegypti, que vai desovar esses ovos nessas águas, depois vai se transformar em larva, pupa e mosquito adulto. Então, com certeza, haverá uma proliferação desse mosquito nesse local. E por conta das chuvas, recipientes que acumulam água podem favorecer o surgimento de larvas do mosquito Aedes aegypti. A recomendação é que as pessoas verifiquem nas proximidades de residências se existem objetos que podem acumular água, como pneus que podem servir para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E no próximo bloco, católicos de São Luís se preparam para a Jornada Mundial da Juventude. Foi aprovado neste mês na Câmara Municipal o projeto de lei que permite o parcelamento de dívidas com o município, como o IPTU, por exemplo. O Programa de Recuperação de Créditos Tributários da Fazenda Municipal oferece a oportunidade de parcelamento para quitar os débitos para quem está em atraso.
Veja no quadro Direitos e Deveres. O programa dá oportunidade para que os contribuintes inadimplentes com os impostos municipais, entre eles o IPTU, possam se regularizar. A medida passou a valer no início deste mês, depois de aprovada pela Câmara Municipal. O Refaz prevê o pagamento tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. O proprietário de imóvel que quiser quitar a dívida até o fim deste mês e pagar à vista, pode ter redução total de juros e multas. O pagamento em atraso também pode ser dividido em até 48 meses e quanto menor o número de parcelas, maior o desconto dos juros. O contribuinte interessado em se beneficiar com um programa de recuperação de crédito pode ir à Secretaria Municipal de Fazenda, na Avenida Kennedy, das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. Para os contribuintes com débitos na dívida ativa, o parcelamento deverá ser feito na Procuradoria do município, que fica na Rua do Sol. Para a pessoa jurídica, na quitação do IPTU, é exigida cópia de comprovação da propriedade, cópia de contrato social da empresa e cópia de documentos de identificação do sócio-gerente. No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, deve-se levar comprovante de enquadramento com requerimento assinado pelo proprietário ou por um procurador com cópia de documento de identificação. E no caso de pessoas físicas, antes do parcelamento do IPTU, deve ser apresentada a cópia de comprovação da propriedade ou posse do bem. Além disso, será exigida a cópia do RG e do CPF. Com os pagamentos, a Prefeitura Municipal pretende aumentar a arrecadação de impostos e, segundo ela, melhorar a qualidade dos serviços públicos na capital. Faltam 15 dias para o maior evento da comunidade católica, a Jornada Mundial da Juventude, que este ano vai acontecer no Rio de Janeiro e vai contar com a presença do Papa Francisco. Em São Luís, muitos jovens vão ao encontro dessa manifestação de fé. E olha que eles vêm se preparando para isso há bastante tempo. Para não perder a oportunidade de participar do evento, os jovens da paróquia Nossa Senhora da Penha estão se organizando desde novembro de 2012. Que vem desde o processo de arrecadação de fundos para facilitar, para proporcionar essa participação dos jovens, até mesmo no processo espiritual. Recentemente a gente fez um encontro em praça pública aqui com jovens, mesmo até relembrando um pouco a tragédia de Santa Maria que aconteceu no Rio Grande do Sul. O grupo trabalhou com várias estratégias para arrecadar fundos para a viagem, até montou uma peça infantil. Então, a gente elaborou várias estratégias, já cumprimos algumas. Essa, na verdade, seria a última que a gente está fazendo, para arrecadar dinheiro. A gente montou um grupo para arrecadar fundos para a nossa viagem, para ajudar na passagem, na hospedagem e algum imprevisto lá na viagem, no Rio. Para os jovens que vão acompanhar a visita do Papa, a sensação é de estar participando de um evento histórico para o Brasil, porque é a primeira vez que a Jornada Mundial da Juventude acontece no Brasil. Eu estou muito emocionado em participar porque vendo as outras jornadas, como a do ano de 2011, que foi em Madrid, eu fico muito emocionado, eu chego até a chorar, né? Por causa dos vídeos que eu vejo aquela multidão de jovens louvando, dançando, mas dentro da igreja. Então isso é muito bom para nós que somos jovens. A Jornada Mundial da Juventude é um encontro que reúne mais pessoas católicos, jovens católicos do mundo, que começou com uma ideia, na verdade, com uma construção a partir do Papa João Paulo II, né? E que de lá para cá aconteceram em vários outros locais, né? O primeiro foi em Roma, depois aconteceu na Argentina e o último aconteceu na Espanha, né? Que teve a participação de aproximadamente 2 milhões de jovens. E a gente fica por aqui. Outras notícias no Maranhão acontece às 7 da noite. Uma excelente tarde para você e eu te espero amanhã ao meio-dia.